Graça e paz, queridos. Que momento maravilhoso eu vou ter aqui com você nesse tempo. Sabe que a palavra do Senhor é aquela que nos sustenta e no momento difícil é nela que nós temos que nos apegar. E hoje eu quero falar um pouquinho a respeito sobre uma mente sadia. Sabe que esse é o desejo de Deus para as nossas vidas, uma mente sadia. Sabe, Ele tem interesse sim no nosso espírito bem alimentado, robusto. Ele tem interesse que o nosso corpo esteja bem, saudável, curado. Mas Ele também tem interesse, querido, que a nossa mente seja sadia em todos os aspectos. Amém? E eu quero que você leia comigo, lá em Romanos 12, verso 2. Paulo escrevendo para a igreja de Romanos, ele ensina algo tão poderoso, querido. Um ensinamento que, para nós que estamos em Cristo, deve ser uma regra de fé e prática diária. Amém? Diz bem assim, Romanos 12, verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, querido, Paulo está ensinando aqui num versículo tão pequeno, se bem que esse texto todo fala de uma nova vida com Deus, mas nesse versículo especificamente ele fala da nossa alma, de como nós temos que conduzir, de como nós temos que fazer com a nossa alma. E a primeira parte do versículo fala sobre conformar, que nós não devemos nos conformar com as coisas deste mundo. Sabe? Essa é a nossa primeira tarefa, não nos conformar. Só que a nossa responsabilidade também não para por aí, porque ele segue o texto e diz que nós precisamos nos transformar pela renovação da nossa mente. Então, querido, nessa tarde, nesse dia, eu quero te dizer que não basta apenas você ouvir a palavra, você precisa transformar a sua vida. Como? Você tira um pensamento errado e ouve a palavra e se converte ao pensamento da palavra. O seu pensamento tem que ser o mesmo que a palavra. Sabe, a renovação da mente não consiste só em ouvir a palavra de Deus, isso é muito bom, é necessário. Mas você precisa fazer uma aplicação prática daquilo que você está ouvindo. É assim que nós renovamos a nossa mente. É interessante pensar que quando Paulo fala assim, ó, não vos conformeis, de uma certa forma ele está falando assim, olha, não ande, não pense e não fale como o mundo está fazendo. Sabe, nós precisamos entender que a gente não precisa andar como o mundo anda, nós não precisamos pensar como o mundo pensa, mas e mais, nós não precisamos falar aquilo que o mundo está falando. Amém? Lá em Tiago também, Tiago escrevendo à igreja, ele fala uma coisa tão específica, mas tão grandiosa, que a gente precisa se atentar. Diz bem assim, Tiago 1, verso 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Olha aqui, mais uma vez, a nossa responsabilidade aparecendo numa carta em que Tiago escreveu. Nós precisamos nos despojar de toda impureza e de toda imundícia. Sabe o que significa isso? Que o pensamento que o mundo tem não serve para nós, que a forma que o mundo age não serve para nós. Isso para nós não passa de impureza e imundícia. Mas o que nós realmente precisamos, o que nós precisamos modificar na nossa vida através da palavra de Deus, é a nossa mente. Nós precisamos colocar os pensamentos de Cristo nos nossos pensamentos, a vontade de Deus na nossa vontade. A gente precisa converter a nossa mente a cada dia à vontade de Deus. Esse é um tempo que nós mais do que nunca precisamos nos apegar à palavra e nos moldar à palavra. Moldar os nossos pensamentos, moldar os nossos hábitos e falar aquilo que a palavra fala e fazer somente o que a palavra diz para nós fazermos. Nós precisamos, irmãos, nesse tempo, tomar uma atitude de qualidade, uma decisão de qualidade no coração e se manter firme naquilo que Deus deseja de nós. Um exercício muito importante, e eu gostaria de compartilhar com você, é simplesmente simular
aquilo que seria o correto diante da palavra de Deus. Amém? E eu quero te dar aqui alguns exemplos para a gente pensar, realmente analisar se o nosso procedimento, se a nossa fala está condizente com a palavra ou não. E eu gostaria que você pensasse a respeito disso. O sistema, o mundo, aí fora diz, todos vão pegar a doença. Uma mente renovada diz, eu sou sarado em Cristo. Será que nós temos pensado assim? Será que nós temos falado assim? O sistema, o mundo diz, nossos governantes não prestam. Mas uma mente renovada diz, antes de tudo, devemos orar por eles, para que tenhamos uma vida tranquila e mansa. Será que o nosso procedimento está condizente com a palavra, querido? Esse é o tempo para nós pensarmos e refletirmos a respeito disso. O sistema diz, a economia do país vai falir. Uma mente renovada diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Esse é um exercício que a gente pode fazer todos os dias e avaliar se a nossa mente está renovada realmente na palavra. Querido, faça isso e com certeza as coisas vão melhorar ao seu redor, porque eu acredito que uma mente renovada, condizente com a palavra, não transforma somente a si, mas transforma também o ambiente em que você vive. É essa palavra que eu tenho no meu coração, querido, e da mesma forma que me abençoou tanto esses dias, eu acredito vai te abençoar também. Sejam abençoados na prática dessa palavra. Olá, você está no canal da Igreja Verbo da Vida, Vila Matilde, e acabou de assistir a mais um vídeo da série Minutos de Sabedoria. Não vá embora sem antes se inscrever em nosso canal e também ativar os sininhos para receber notificações sempre que novos conteúdos forem disponibilizados. Nos vemos no próximo vídeo.